Então, a gente tem, na instrução estratégica, a gente tem a fase de inteligência, né, que a gente vai diagnosticar o contrato de trabalho e diagnosticar a ação, né, a estratégia de defesa, e a fase de ação, que aqui a gente vai começar a elaborar a inicial e defender aquela estrutura que a gente demorou esse tempo todo para organizar durante todo o processo. Tá? É uma fase extremamente importante. E por que eu falo disso aqui antes de falar das ações quantitativas e qualitativas? As ações quantitativas têm uma fase de inteligência extremamente necessária. É extremamente necessário essa fase de inteligência. Tá? As ações quantitativas são uma ação que você já pode partir direto para a fase de ação. A fase de inteligência não é tão demandante. Daí eu vou mostrar como é que você sabe, como é que você reconhece cada uma dessas fases. Então, olha só, como você vai encontrar uma ação de qualidade? Isso aqui, você encontra essa ação já no primeiro contato do reclamante com você. Antes da entrevista, você já pode saber disso. Fazendo 4 perguntas. Tá? Primeiro, quem era o empregador? Segundo, quanto tempo tem de contrato? Terceiro, qual é a última remuneração? Quarto, qual é o cargo? Porque pela empresa e pelo cargo você sabe a complexidade da relação de emprego. Você sabe, você sabe aqui a convenção coletiva que está regindo aquele contrato. Dependendo da convenção coletiva, você tem maior ou menor complexidade naquela relação de emprego. Tá? E também demanda do cliente. Se é acidente de doença, já é uma ação qualitativa. Mas meu foco aqui é em reconhecer as ações que não são de acidente de doença, que são de extrema qualidade. Tá? E por que essas 4 perguntas são importantes? Primeiro, quem é o empregador? Você não tem uma boa ação, uma ação de qualidade contra uma empresa que não é sólida. Contra uma empresa que não vai ter condição de pagar uma boa condenação. Então, prioritariamente, tem que ser ações de empresas sólidas, com bastante funcionário, que não tem possibilidade no futuro, sim, próximo, de falência, que está pujante, né? E aí, você vai ter a complexidade da relação de emprego, a remuneração e o tempo de contrato para ser analisado em conjunto. Tá? Quanto maior o tempo de contrato, quanto maior a remuneração e quanto maior a complexidade, melhor. Só que pensa comigo, o contrato não é muito longo, mas tem a remuneração é alta e tem uma complexidade grande nessa relação de emprego, como as minhas ações favoritas, que são marítimo. Então, é uma ação qualitativa. Agora, tem muito tempo de contrato, não tem muita remuneração, mas tem uma complexidade grande, como são os motoristas, por exemplo. Então, essa é uma ação qualitativa. Tá? E você tem muito tempo de contrato, não tem muita remuneração, mas a complexidade não é muito alta. Pode olhar para essa ação, porque ela é uma ação qualitativa. Tá? Fora disso aqui, olha só, uma ação pouco complexa, às vezes nem tem convenção coletiva, ou a convenção coletiva é bem básica, assim, e um salário mínimo e 1 ano de contrato, 6 meses de contrato. Isso aí é uma ação quantitativa. Reconhecimento de vínculo. Um reconhecimento de vínculo que não tem complexidade na relação de emprego vai para quantitativa. Tá? Por isso que é importante no reconhecimento de vínculo você buscar a convenção coletiva, para saber o enquadramento correto do autor, e esse enquadramento correto vai vir com uma quantidade enorme de direitos convencionais. Tá? E o que eu quero que vocês encontrem aqui? Casos assim. A demanda do cliente era dano moral por suspensão de plano de saúde na pandemia. Era só isso. No nicho de oficiais gráficos. Alguém já ouviu desse nicho? Eu nunca tinha ouvido antes. Mas a gente conseguiu, eu e o meu mentorado, a gente conseguiu encontrar uma falha do RH, que era não estar pagando, não estar respeitando a convenção coletiva desde 2014. E aí essa ação foi de 541 mil. Uma ação de direitos convencionais, reajustes convencionais. Foi uma ação muito boa. Outro tipo, professor universitário. Essa ação aqui foi uma demanda de verbas rescisórias não pagas. Na verdade, a demanda era só se foi paga corretamente ou não. Só que, como ele tinha um salário muito alto, a gente parou para analisar essa ação. Olha, salário alto, muito tempo de contrato, é uma ação qualitativa. Qual foi o resultado? Tinha uma verba chamada diária de viagem de quase 5 mil reais todo mês, sendo pagas aqui no contrato, no contra-cheque desse autor. Acabamos descobrindo que essa era uma verba salarial, salário inoficioso. Porque tinha gente que trabalhava na mesma cidade e recebia diária de viagem. Esse autor acreditava que a diária de viagem era para o deslocamento, só que não tinha comprovação e tinha professores que ganhavam mais que ele
e essa diária de viagem era paga de acordo com a especialização do professor, enfim, uma zona. Resultado, com a integração dessa diária de viagem, os reajustes que a gente pediu, na mesma proporção dos salários base dele, e o pagamento integral nos meses de supressão ou redução dessa diária de viagem, a ação chegou em R$ 733 mil. E esse professor trouxe mais 5 clientes na mesma situação para minha mentorada. Então, imagina aí quanto de honorários ela não teve só desse caso aqui. Marítimo, nicho marítimo. A demanda era simples, gratificação de férias e adicional de periculosidade que não estava sendo pago corretamente. Só que marítimo é um nicho extremamente complexo. E tinha vários problemas nesse contrato aqui, porque a convenção coletiva é extremamente complexa. Então, a chance do RH estar errando é muito alta. Então, a gente teve aqui 1.100.000, quase, nessa ação aqui. Nesse caso aqui, foi vínculo de um programador de uma editora de livro. Ele estava desde 2011 com o mesmo salário, sem assinar carteira, e a gente pediu os reajustes salariais desse tempo todo e os direitos convencionais. Essa ação deu 705 mil. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais dela no final. Tá? E esse aqui é uma ação do meu mentorado Rogério, que é o nicho caminhoneiro, reconhecimento de vínculo de caminhoneiro. Tá? Ele transportava combustível para abastecimento de aeronaves. Então, não recebia horas extras, não recebia adicionais de periculosidade, não recebia o reajuste convencional nesse tempo todo. E essa ação, uma ação de quase 800 mil reais. Tá? Também essa aqui do mentorado Rafael, nicho ferroviário, que tinha uma estrutura de trabalho bem complexa, que era esse reclamante ficava no alojamento durante 32 dias e aí ficava 12 dias em casa. Só que nesse alojamento ele trabalhava de segunda a sábado, saía do alojamento 6 da manhã e voltava só 9 da noite. Então imagina que complexidade temos aí, quantas horas extras temos para pedir, e mais, ele ficava domingo lá no alojamento, ele não podia voltar para casa e às vezes era chamado para trabalhar. Então a gente conseguiu essas horas sobre aviso aí e foi uma ação de 710 mil reais. Isso tudo são exemplos de ações qualitativas e nichos não muito comuns. O que essas ações têm em comum? Nicho desconhecido, né? Não é um bancário, não é uma doença ocupacional, demandas simples e falhas no departamento de recursos humanos. Isso aqui que a gente está buscando. Certo, pessoal? Tem dúvidas até aqui? Pode falar aí, pode me chamar, pode me interromper. Vocês que mandam hoje na aula. Se não tiver dúvida, eu continuo aqui. Por mim, tudo certo. Beleza, então. Vamos, então, falar da fase de inteligência. É a fase fundamental para as ações qualitativas. Chegou uma ação que tem esses detalhes aqui, um bom empregador, pelo menos duas desses questionamentos aqui. Professor? Oi? Desculpa te interromper, eu tenho uma dúvida. Diga. Todas essas ações que o senhor mencionou há pouco, o senhor disse que são ações dá para a gente perceber que são valores de causa altos, realmente. Tem proposta de acordo? Como é que é com relação a isso? Ou, geralmente, essas empresas, elas recorrem, vai para a sentença? Como é que é? Então, uma das coisas que eu falo é que você não vai apresentar esse cálculo aqui. Tá? Esse cálculo aqui, de inicial, você não vai apresentar. Você vai apresentar um valor estimado não limitado a, no máximo, 150 mil. Por quê? Pode ser mal visto pelo juiz uma ação valendo sendo um valor muito alto. E eles acabam julgando o valor e não o direito. E não é isso que eu quero. Eu quero que eles não saibam mais ou menos o valor que eles estão julgando, quero que eles julguem o direito. Porque essas ações aqui, a maioria dessas ações são de matéria de direito. Tá? Quando você tem uma integração, por exemplo, dessa profissão universitária, matéria de direito. Uma vez que a gente reconhece que é salário inoficioso, tá lá tudo no contra-cheque. Tem que seguir daquela forma. Aqui é a mesma coisa. Então tem que esperar a sentença, né? Tem que ser assim. Então, acaba que as propostas de acordo não são muito boas. Entendi. Entendeu? Eu nem recomendo fazer acordo numa ação que você sabe que vale muito. Ainda mais matéria de direito. Se a vier conversar com você, você fala, doutor, acordo é um pouquinho mais alto aqui que a gente vai aceitar, por causa disso, disso, disso. O senhor sabe que é matéria de direito e tal. E ele acaba se assustando com o acordo. Né? Mas, assim, matéria de direito, sabendo que é matéria de direito, muitos aqui não tem como se defender, e aí acabam propondo um bom acordo, e você acaba fechando para não
não se estressar com o recurso e tal. Mas não é comum acordo nessa situação aqui. Nessa Posso situação, também fazer uma a pergunta? quantitativa é mais comum. Pode? Minha dúvida é a seguinte. Como é que a gente chega? Como que vocês chegam a essa conclusão de que a empresa está pecando? Que o departamento pessoal, que o RH está pecando? Vocês, por meio de PAP? De processo de Então, antecipação de prova? eu vou falar agora da fase de inteligência. Tá? Beleza, desculpa então. Na fase de inteligência que você pega todos esses detalhes. E qual é quando eu mostrei aqui para vocês que se a empresa é sólida, tem pelo menos 2 desses requisitos aqui, que é muito tempo de contrato, uma remuneração acima de 4 mil e a complexidade da relação de emprego, você já já começa a olhar com um carinho maior para essa ação. Tá? E aí que você vai encontrar esses erros de RH. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa fase de inteligência? Primeiro a gente vai fazer o diagnóstico do cliente. Esse diagnóstico do cliente, você vai fazer o quê? Você vai se colocar na situação do cliente. Olha só, você passou a ser o cliente agora. Então você vai procurar toda a documentação possível, todos os direitos específicos daquela categoria. Porque quem tem que saber é você, não é o cliente. O cliente não vai saber isso. Ele vai vir com você com uma demanda X, como por exemplo, eu mostrei para vocês ali. Veio com a demanda que não estava sendo pago o plano de saúde na época da pandemia. E aí viu que o plano de saúde estava na convenção coletiva e começaram a ver que a convenção coletiva não estava sendo respeitada. Então, porque o advogado se colocou naquela situação daquele cliente. O professor universitário, a minha mentorada se colocou na situação do cliente, olhou o contra-cheque e falou: isso aqui está esquisito. O cliente jamais saberia que aquilo ali teria que integrar o cálculo das demais verbas, né? Então, a gente tem aqui essa análise que eu mostrei para vocês ali em cima, é o primeiro contato. Quem vai fazer essas perguntas, ou é você no primeiro contato, ou é o seu time comercial. E já vai chegar para quem vai fazer a audiência, a primeira entrevista, todas essas informações aqui. E quem vai fazer a entrevista já vai sentir cheiro de uma ação qualitativa. Tá? Porque eu já mostrei para vocês o que é requisito de uma ação qualitativa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é buscar a convenção coletiva. Tá? Você vai tentar ver naquela situação qual é a convenção coletiva se aplica. Às vezes é muito complexo achar a convenção coletiva e você pode pensar num pedido de enquadramento numa situação especial ou um enquadramento numa convenção coletiva que não é daquela base territorial, porque aquela base territorial não tem enquadramento, mas são pedidos mais complexos, tá? Quando a convenção coletiva é uma coisa mais fácil de encontrar, é melhor. Provavelmente ela é uma convenção coletiva melhor para o seu cliente, tá? E o que a gente está buscando na convenção coletiva? Cláusulas pecuniárias, que é reajuste, piso salarial, abono, adicional, e cláusulas da jornada, tá? Que fixam a jornada padrão, fixam adicionais convencionais, que são diferentes da convenção da CLT, diferentes da Constituição, divisores especiais para a categoria, tá? Então aqui você vai começar a enxergar uma ação um pouquinho mais complexa. E aí você vai para a entrevista, tá? E você indo para a entrevista já de posse desse conhecimento dessa convenção coletiva, as chances de você fechar esse contrato até aumentam. Porque é uma coisa mais complexa e você vai mostrar que você está por dentro dessa relação de emprego. Tá? Então é muito importante vocês saberem, já chegarem preparados na entrevista com uma ação qualitativa. Tá? E aí lá na entrevista você vai buscar detalhe do contrato, jornada, dor do cliente, e para encontrar esses erros do RH. E você normalmente encontra eles na documentação, que é contra-cheque, TRCT, extrato bancário. Tá? Você está procurando o que aqui? Pagamento por fora. Você está procurando aqui não pagamento de direito convencional. Você está procurando o que aqui? Falta ausência de reajuste salarial. Tá? Isso você está procurando. Ah, mas não tem a documentação toda. Pois é, às vezes não tem. Quando é uma ação qualitativa, eu recomendo muito vocês entrarem numa PAP. Muito, muito, muito. Na PAP, produção antecipada de prova, para quem não conhece, você vai ter acesso a toda a documentação. E com essa documentação, a análise, né, a fase de inteligência fica muito mais rica. E você consegue já ter pedido, basicamente, já está com a instrução pronta. Você vê a ausência de documentação. Por exemplo, a RE não juntou os controles de jornada. Os controles de jornada são britânicos. Você já tem uma ação ali muito bem fundamentada para já, na inicial, você já informar isso. Tá? E na análise da documentação, você vai entender a estrutura remuneratória. Gente, isso aqui é uma das coisas mais importantes que um advogado trabalhista precisa saber e não aprende em lugar nenhum.
Não aprende em lugar nenhum, nem na faculdade, nem em pós, nem aprende na marra isso aqui. E mesmo assim, tem advogado que está há muito tempo aí no mercado e não entende de estrutura remuneratória. Isso aqui é o que muda o jogo. Faz você ganhar mais, aumentar o valor das suas condenações. Aqui está o valor das condenações. Tá? Aqui, nesse diagnóstico do cliente, está os pedidos que você pode fazer. Mas os pedidos valerem muito, tá exatamente aqui. Você tem que dominar isso aqui. E aí eu preparei essa pirâmide aqui da estrutura remuneratória para vocês não errarem nunca mais. O que está em cima é base de cálculo, o que está embaixo é reflexo. Tá? E eu separei aqui os tipos de remuneração que vocês vão ter que se atentar para fazer os pedidos. A gente começa com remuneração base. A remuneração base ela está em cima, ela é a remuneração mais importante, né, do empregado, que é o salário base, é o piso salarial da categoria, é o salário mínimo, são as comissões mais repouso. Ela é uma remuneração que para ter onerosidade, tem que ter essa remuneração. Tá? Todo empregado vai ter, e ela serve como base para quase todas as verbas salariais. Quase todas. Então, essa remuneração base aqui é de extrema importância. E ela vai ser sempre base de cálculo. Ela não é reflexo de nada. Ela é base de cálculo de tudo. Tá? Depois a gente passa para a remuneração condicional, que é uma remuneração que está condicionada a alguns fatores. Seja tempo de serviço, seja condição de trabalho, periculosidade, insalubridade, penosidade, seja produção numa comissão, numa premiação, seja função, gratificação de função comissionada. Tá? Então, essa é uma remuneração condicional. Ela está condicionada a algum fator específico do contrato. E qual é a base de cálculo dela? Está aqui na remuneração base. Tá? Essa é a base de cálculo da remuneração condicional. Pode não ser pode não ter essa base de cálculo? Pode. Vai estar fixado em convenção coletiva. Ou, às vezes, é um anuênio fixo, por exemplo, R$100 de anuênio por ano. Ou insalubridade, normalmente é com base no salário mínimo, não é com base no salário base. Tá? Uma gratificação de função, quebra de caixa, por exemplo, todo ano ela é reajustado, então ela tem valor fixo. Tá? Mas, se você está em dúvida, olha para cima para a remuneração base, que provavelmente você vai encontrar lá essa base de cálculo. Depois, a gente tem a remuneração por jornada. E aí, essa remuneração por jornada, a gente tem como base de cálculo a remuneração base e a remuneração condicional. Tá? Então, você pensa no anuênio. O anuênio, ele é base de cálculo da remuneração extraordinária. Não é o contrário. O adicional de periculosidade é base de cálculo da remuneração extraordinária. Não é o contrário. Tá? E, por fim, a gente tem a remuneração anual rescisória. 13º, férias, gratificação de férias, abono de férias, aviso prévio, PLR, multa do 477. Essa aqui é a remuneração que é paga anualmente. Pode ser paga mais de uma vez no contrato, né? Por semestral. O PLR paga semestralmente, sabe? Mas é uma remuneração que tem uma apuração anual ou rescisória. E embaixo de tudo temos o FGTS. Tá? Qual é a lógica disso aqui? A remuneração base integra a base de cálculo da remuneração condicional. E aí, a remuneração base, com a remuneração condicional, integra a base de cálculo das horas extraordinárias. E a remuneração base, com a remuneração condicional, com as horas extraordinárias, integram a remuneração anual rescisória. A remuneração base, a remuneração condicional, a remuneração jornada extraordinária e a remuneração anual rescisória integra o FGTS. Em efeito cascata. Não é puramente, você faz um pedido de remuneração base e ele vai integrar só a remuneração condicional, só a jornada extraordinária, só a remuneração anual rescisória, só o FGTS. Cada vez que você vai integrando, vai baixando aqui na pirâmide, você vai crescendo o bolo e vai refletindo nos demais. Isso aqui é o pulo do gato, que ninguém ensina por aí. Tá? É um dos focos da minha mentoria, é bater muito nisso e mostrar o quanto que isso faz diferença. Eu vou mostrar para vocês, na fase de ação, da elaboração de petição inicial, vou mostrar para vocês a diferença que isso está fazendo nos honorários de vocês. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre isso aqui? Isso aqui tem que estar colado na parede de vocês. Sempre que vocês forem fazer uma inicial, vocês têm que saber disso. Aqui, você vai usar isso para entender o contra-cheque. Mas você vai ter que usar isso, depois que você entende, para fazer seus pedidos na inicial. E aí, agora a gente já sabe. Tá? Já passamos pela fase de inteligência do conhecimento do contrato. Você já se colocou na situação do autor, já viu toda a documentação dele, já entendeu toda a estrutura remuneratória dele. Agora,
você vai entender você já entende quais os pedidos podem ser feitos, mas a gente vai entender como que, primeiro, o tribunal se comporta nesses pedidos e como a ré se defende desses pedidos. Tá? Então, a gente começa buscando ações contra a empresa. Outras ações contra a mesma empresa. Tá? Tudo que um aluno meu quer encontrar do outro lado é um advogado civil, que faz de tudo um pouco, e pegou aqui a defesa daquela ação. Dá para notar com a estratégia de defesa que é um advogado civil do outro lado. É ótimo. A advocacia trabalhista é a advocacia mais complexa que tem. Quando você está do outro lado com alguém que não entende essa complexidade, ou não está preparado para isso, é excelente. Ele não vai impugnar o que tem que impugnar, não vai impugnar reflexo, vai focar nos pedidos principais, e isso tudo é excelente para quem está aqui, né, como a gente está representando o reclamante. E nessas ações contra a empresa, a gente vai buscar o quê? As teses de sucesso, as teses que não tiveram sucesso e por que elas não tiveram sucesso. A gente vai analisar a complexidade da contestação que eles apresentam, vai analisar a documentação que eles apresentam e vai conseguir prova emprestada. Às vezes um depoimento pessoal que foi favorável ao reclamante lá e serve para você vai pegar essa prova emprestada. Tá? É fundamental nessas ações entender como que se comporta a reclamada. E a gente vai entender a jurisprudência, né? A gente vai buscar a jurisprudência do TRT e do TST, tanto nessas ações contra essa empresa, quanto nas ações semelhantes. Por exemplo, ação de periculosidade por empregador rural que pilotava trator. É uma ação específica que pouca gente faz, mas você vai ver se tem sucesso ou não naquele caso. Você vai descobrir que aquele trator tinha um tanque de 250 litros. E aí você vai pedir essa periculosidade e você vai ver como é que o TRT e o TST estão se comportando nesses casos. Tá? Até para fazer a gestão de risco daquela ação. Certo, pessoal? O objetivo é viabilidade de pedido, tese de sucesso, estratégia de defesa, documentação juntada, provas emprestadas e jurisprudência. É isso que você vai querer fazer nessa fase de inteligência. Então, vocês entenderam a importância de fazer essa fase de inteligência e por que é obrigatório fazer isso em ação que tem cheiro de qualidade? Ação que é qualitativa. E por que em quantitativo você pode fazer uma fase de inteligência mais rápida? Porque é quantitativo, gente. Então não dá tempo de fazer isso com todas as ações. Não dá tempo. É uma ação contra uma empresa que não é muito boa, já está mal das pernas, o salário é baixo, tem 3 meses de reconhecimento de vínculo. Não dá tempo para você fazer isso em todas as ações. Então, por isso aqui que eu ensinei para vocês já tiram essa ação. Vocês já olham para ela como qualitativa. Pode falar, Leandro. Professor, Oi. aqui como a gente já atua bastante tempo só com direito de trabalho, é exclusivo aqui o escritório da área, então a gente já faz uma análise criteriosa no início, mas assim, sem dúvida que seu conteúdo é muito interessante e eu vi muita coisa nova no seu Instagram, acredito que tem muito a acrescentar. Mas a minha dúvida é em relação ao PAP, que eu nunca fiz. Por que eu nunca fiz? Porque normalmente a maioria das ações que a gente pega, a pessoa tem mais de 5 anos. Na prática, pela sua experiência, o PAP, ele tem demorado muito? Meu medo é prescrição, entendeu? É prescrição quinquenal. Uhum. Aqui você até pode pedir a suspensão, né, da prescrição, mas às vezes não é sempre que é deferido. Mas aqui no Rio, a PAP demora 30, 40 dias, assim, pela experiência aqui no Rio. Se a empresa não junta os documentos, as multas são pesadas. Não, se ela não juntar na PAP, ela não pode juntar na RT. Ah, entendi. Entendeu? Então, preclui a oportunidade dela de apresentar documento ali na RT. Tá? Interessantíssimo isso. Pois é. Por isso que a PAP é importante. Às vezes você vai perder 30, 40 dias, mas você ganha o processo ali. Já faz uma inicial muito bem fundamentada, já sabe todos os pedidos que você vai fazer, já sabe que a Ré não vai conseguir se defender desses pedidos. A estratégia toda você parte desse princípio, que é muito bom. Entendeu? Bacana, mas nesse caso, obrigado. o reclamante não tem mais acesso à documentação, não tem todos os contra-cheques, não sabe informar se era registrado corretamente os horários no cartão de ponto, entendeu? Então, são essas ações aí que tem essas... vai fazer isso com ação qualitativa. Com ação quantitativa, não precisa, vai direto. Certo? Muito obrigado, certíssimo. Vamos passar, então, para a fase de ação. E a fase de ação começa com a elaboração da inicial. Meu foco é fundamentação e pedidos. O resto, vocês já sabem, de cor salteado, não tem tanta importância ali. O que eu foco muito com meus mentorados, com a fundamentação? Primeiro, sequência lógica. Tá? A sequência lógica da apresentação de pedidos, na minha concepção, tem que seguir o histórico do contrato, do trabalho. Primeiro, vínculo, depois enquadramento.
Primeiro vínculo, depois enquadramento. E depois a gente vem seguindo essa estrutura aqui. Remuneração base, os pedidos, né, que alteram a remuneração base, pedido de remuneração condicional, pedido de horas extras, remuneração anual. E aí a gente vai falar da modalidade de rescisão e fazer os pedidos da rescisão. E aí a gente vai falar do FGTS e das verbas indenizatórias. Por que eu acho... Por que fazer assim é melhor? Eu acho que favorece o seu storytelling. Você está contando ali tudo o que aconteceu no contrato. Então, já sair falando sobre rescisão, sendo que você tem outras coisas para pedir, e essas coisas que influenciam na base de cálculo rescisória, eu gosto mais de fazer assim, porque você vai integrando uma coisa na outra ali, um pedido no outro. Tá? E a fundamentação tem que ter 3 coisas para mim. Descrição do fato, descrição do correto e demonstrativo dessas verbas pleiteadas. Então, o que a gente vai descrever aqui na descrição dos fatos? Os horários trabalhados, os valores recebidos, função exercida, base de cálculo, divisor. Muito bem, Leandro. Deixar a rescisão para o final. Né? Fala das outras coisas que tem ali no contrato e que vão integrar a base de cálculo rescisória. Tá? E a gente vai provar o alegado. Documentação, prova digital, testemunha, perícia. Eu gosto muito de comprovação documental. Tudo que você puder trazer para comprovação documental, traga. Tá? E horário, não tem testemunha. Busca geolocalização. Mas é complexo geolocalização. Dá um jeito. Sabe? Não fique dependendo de testemunha. Só em caso que é muito difícil ter essa comprovação documental. Tendo comprovação documental, fica tudo muito mais fácil. Tá? Então, a gente vai descrever os fatos, como estava acontecendo, e provar esses fatos. E a gente vai detalhar o correto. Né? Como é que deveria ser? Estava acontecendo aqui, tá? Mas como é que deveria ser? O valor certo é esse, a jornada certa é essa, a base de cálculo certa é essa, o divisor é esse, o adicional é esse. E por que é assim? Porque está lá na convenção coletiva, está lá na CLT, está lá na lei, está lá na jurisprudência, está lá na Constituição. Tá? Precisa colocar, detalhar muito. Poxa, Constituição, CLT, não precisa. Lei também, se é muito comum, não precisa. Convenção coletiva, eu costumo colar na inicial a cláusula. Tá? Porque o juiz não conhece todas as convenções coletivas. Jurisprudência, gosto de pelo menos uma do tribunal e uma do TST. Tá? Se é um caso muito complexo. Se não, pode passar direto. Tá? Você vê que eu não coloquei aqui doutrina, né? Passem por cima de doutrina, porque doutrina inicial me ajuda, né? Ninguém vai ler. E aí a gente tem o demonstrativo das diferenças pleiteadas. Cálculo de liquidação. Quando apresentar? Eu recomendo apresentar nas ações quantitativas. Favorece o acordo, tá? Favorece o acordo, dá uma clareza maior e não vai prejudicar ali a sua ação, vai facilitar a sua ação, tá? Porque o juiz já vai saber realmente, nesses casos, tem esse valor assim, realmente é esse valor, gostei dos cálculos, estão bonitinhos aqui, doutor, se eu tenho proposta de acordo, e fica, o cálculo é uma base boa para proposta de acordo. Só que, e nessas ações qualitativas, entrar com o cálculo pode fazer com que o juiz julgue valor e não direito, não é isso que eu quero. Nesses casos, você apresenta uma tabela exemplificativa, tá? E a tabela exemplificativa vai ficar mais ou menos assim, olha só, isso aqui é uma tabelinha que eu gosto de colar na inicial. Reajustes da convenção coletiva, que não foi feito. Você bota aqui todas as convenções coletivas, todos os reajustes. Tá vendo que eu estou vendo desde 2014? É assim mesmo para fazer. Sem observar a prescrição nesses casos. Tá? Vou falar mais na frente. Mas essa tabela aqui, a chance, se não tiver uma impugnação específica, a chance dela passar desse jeito aqui é alta. O juiz vai falar, olha só, como não teve impugnação específica, defiro a diferença salarial na forma da tabela lá da fundamentação. Tá? Isso aqui te ajuda muito na hora da liquidação. Além disso, os pedidos têm que ser pedido completo. Tá? Você tem que entender a estrutura remuneratória para fazer esses pedidos completos. E a ordem dos pedidos facilita a compreensão. Tá? Você vai seguir a pirâmide de cima para baixo. E um pedido completo parece isso aqui. Verba que altera a remuneração base, sua base de cálculo, adicional, metodologia de aprovação, integração no reposicionamento remunerado, integração das duas na remuneração condicional, que depende da remuneração base, tudo na jornada extraordinária, tudo que está aqui em cima na verba anual rescisória. Eu vou mostrar para vocês a diferença que isso faz. Gente, eu vou pegar aqui a calculadora que os meus mentorados têm para fazer os pedidos estimados. E aí, esses são aqui os pedidos que alteram a remuneração base. Isso aqui é importante vocês saberem. Diferença pelo piso da categoria, equiparação salarial, plus salarial, acúmulo de função, diferenças por reajuste da convenção coletiva, salário por fora e diferença de comissão.
tá? No salário por fora, você pode ter diferença por reajuste de convenção coletiva e por salário mínimo e tal. Isso aí aumenta muito a integração do salário por fora, o que vem também um pedido de diferença salarial. Tá, deixa eu ver aqui a planilha. Deixa eu ver que vocês vão gostar dessa planilha aqui. Tá bem explicadinha. Olha só. Essa planilha. Estão conseguindo ver aí a planilha? É uma planilha que os alunos têm acesso. Então você vai, por exemplo, aqui na calculadora do pedido de alteração de salário base, você vai preencher aqui diferença salarial média. Vamos supor aqui que R$ 1.200 é a diferença salarial. Quantidade de meses, vamos botar 60. Proporção da remuneração condicional 1, que nesse caso aqui uma remuneração condicional a gente está falando de adicional de periculosidade, 30%. Proporção da remuneração condicional 2, ano N, por exemplo, 10%. Proporção da remuneração condicional 3, às vezes ele recebia uma gratificação de função com base no salário base. E a gente vai botar aqui 10% de gratificação de função. A gente tem que botar a quantidade média de adicional noturno paga, tá? Que você pega a quantidade dos últimos 12 meses que foi pago de adicional noturno e joga aqui. Quantidade média de horas extras pagas. Coloca aqui também. Pega a quantidade dos últimos 12 meses e joga aqui. O divisor de horas extras e o dia de aviso prévio, e ele vai te dar todas essas informações aqui. Para efeito da nossa aula aqui, eu separei o resultado com e sem o efeito cascata. O que esse resultado aqui importa para a gente? Diferença salarial, pedindo esse repouso salarial remunerado aqui dessa diferença salarial, eu sei que não é devido. Então a gente pode, por mais 30% das vezes, o juiz defere na forma da inicial, tá? Então vamos supor aqui que nesse caso que não deferiu, para ser justo. Então, diferença salarial, R$ 72.000 de diferença salarial aqui. Reflexos na remuneração condicional. 1, 2 e 3. Tá? A gente vai ter esses reflexos aqui. Isso quando é feito esse pedido. Tá? Normalmente é feito salário por fora ou diferença salarial e integração em 13º, férias, aviso prévio e FGTS 40. Quem aí que faz esse pedido simplão assim? Normal que eu vejo é isso. Tá? Não pede nem integração nas horas extras, nem integração na adicional de periculosidade, não pede. Quando pede, tá? Quando pede é assim. Mas, se não pedir, a gente está falando disso aqui. Metade do valor aqui de diferença. Tá? Era para 182.000, você vai receber 95. Só que se você ainda faz com os pedidos corretos, né? Todos, sem efeito cascata, você vai lá conseguir 143.000, tá? Mas aqui, a gente, por exemplo, olha o efeito cascata, o que importa. A diferença salarial está integrando na adicional de periculosidade, sozinho. A diferença salarial está integrando no anuênio, sozinho. Está integrando no gratificação de função, sozinho. Está integrando sozinho no adicional noturno, sozinho nas horas extras, sozinho no 13º salário, sozinho na férias mais um terço, sozinho no aviso prévio, sozinho na FGTS, sozinho na multa do 40%. Só que não é para fazer isso. O certo é ele receber essa diferença salarial conforme ele receberia durante o contrato. Ou seja, durante o contrato tem a integração em todas as parcelas com um efeito cascata. Então aqui, essa diferença salarial realmente está refletindo sozinho, reflexo de remuneração condicional, 1, 2 e 3. Tá? Só que olha a diferença que a gente começa a ter aqui no adicional noturno. Olha a diferença, porque integrou não só a diferença salarial, como todas as remunerações condicionais aqui. Adicional de periculosidade, anuênio e gratificação de função. E aí também, mesma coisa nas horas extras. Tá? Olha a diferença que a gente está tendo aqui. Nem se fala no 13º salário, porque tudo isso aqui integra o 13º salário. Aqui, só a diferença salarial. Só que como a gente está fazendo o efeito cascata, olha a diferença de apuração de 13º salário. Olha a diferença de apuração de férias. O aviso prévio. Olha o valor de aviso prévio. Porque você está integrando todas as verbas na base do aviso prévio. Tá? Mesma coisa com a multa do 477, que é um pedido que ninguém faz. Ninguém faz o pedido do multa do 477 como reflexo. Tem que fazer, porque a base da multa do 477 é a remuneração. Tá? Olha a diferença do FGTS, porque tudo isso aqui tem que entrar na base do FGTS. Foi de 5.000 para 11.000. Nem se fala a integração da multa do 40%. Né? E aí também tem tudo aqui que é verba rescisória tem que entrar na base de cálculo da multa do 467. E a gente tem aí uma diferença foi de R$143.000, um bom pedido, para R$182.000, um pedido correto, do jeito que tem que ser. Foi de 57.000 de honorários para 73.000 de honorários. Vocês estão entendendo que isso aqui faz a diferença na hora do pedido? Tá? Ainda mais, se você fizer
aquele pedido basicão que todo mundo faz, sai de 95 mil para 182, dobra o valor do pedido, dobra. E honorário também dobra, né? Vai de 38 mil para 73 mil. Olha a diferença que faz isso aqui. Então, pessoal, a diferença é esse pedido aqui, ó. É o pedido complexo. Então, pensem na petição inicial assim. Fundamentação. Tem que ser mais claro, objetivo e curta possível. Pedido o mais complexo possível. Certo, pessoal? Vocês conseguiram entender isso aqui? Estão com dúvida disso aqui? Isso aqui é complexo. Na mentoria eu bato muito nisso aqui. Tem aula na mentoria explicando cada pedido, cada coisa. Com um padrãozinho para cada pedido. Tá? É muito importante vocês fazerem esses pedidos assim. E na mentoria tem encontro comigo, para a gente não deixar passar nada. Tá? E aí a gente vai para a defesa da estrutura. Olha o trabalho que deu para a gente chegar até aqui, fazer todos os pedidos, analisar tudo que importa. Fazer uma petição inicial com pedido complexo, entender a estrutura remuneratória. Você não pode deixar correr de qualquer jeito. Você vai defender essa estrutura para que os pedidos sejam deferidos nos exatos termos da inicial. Eu postei esses dias um story falando, olha só, tudo que meu aluno quer ler na mentoria é defiro o adicional de periculosidade e os seus reflexos nos termos da inicial. Nossa, isso é maravilhoso. Tudo que eu quero ler. Porque vai ser deferido do jeito que a gente fez o pedido. Aquele pedido complexo. Se for deferido basicão, porque veio no padrão do juiz, adicional de periculosidade e reflexo em 13º, férias, aviso prévio, FGTS 40, você fala, ô doutor, pela ordem, um embargo de declaração aqui, tá? Porque não foi assim que eu pedi, não. Houve omissão no deferimento desses pedidos. O pedido que eu fiz foi bem mais complexo. Você pode analisar? Não vai analisar, então você vai recorrer. Porque você quer os pedidos do jeito que a gente fez na inicial. Tá? E se você não se atentar para isso, você vai estar jogando fora todo o trabalho que você fez na inicial. Beleza? Isso aí você vai até qual tribunal precisa para que os pedidos sejam deferidos nos termos da inicial. Objetivo 2. Liquidação dos pedidos deferidos nos exatos termos da inicial e que foram... Professor, desculpa. É porque falhou um pouquinho aqui para minha internet. Eu ouvi que na impugnação, se você não faz alguma coisa, você põe tudo a perder. Isso. É o que... Você lembra que a gente fez um pedido extremamente complexo aqui, né? Sim, sim. O nosso objetivo na sentença é uma sentença. Defiro o principal e os reflexos nos termos da inicial. Isso que você quer ler. Entendi. Porque não adianta nada a gente fazer um pedido de aviso adicional de periculosidade com integração em horas extras e dele com as horas extras no 13º, férias, aviso prévio, mundo do 477 e de tudo no FGTS, e você chegar lá, o pedido o deferimento defiro adicional de periculosidade e reflexo em 13º, férias, aviso prévio e FGTS mais 40, porque esse é o padrão que o juiz está usando. Você vai impugnar isso aí e falar, ó, doutor, pela ordem... Ah, sim, impugnação à sentença de liquidação. Não, a sentença mesmo. A sentença mesmo. A gente não chegou não, entendi. No recurso, então. Entendi. Embargo de declaração e recurso. Uhum. Para que você tenha o deferimento do jeito que você fez a inicial. Senão você vai estar jogando fora todo o trabalho que você teve de entender a estrutura remuneratória e tal. E imagina que você tem um pedido todo complexo que vale realmente 182 mil e o juiz defere basicão para 95. Está jogando tudo fora que você fez, né? Toda a complexidade foi jogada fora. Entendeu? E existe outra maneira de jogar fora a complexidade. Vamos supor que você fez o pedido completo, conseguiu uma condenação nos termos da inicial, você pega um calculista barato, que não sabe fazer essa integração toda, e joga tudo a perder. Tá? Então, você vai escolher, você não pode, para essas ações qualitativas, você jamais, em hipótese alguma, pode escolher calculista por valor. Você não vai escolher o calculista mais barato. Você vai escolher o mais competente. Porque, olha só, o título judicial, para ser executado, ele tem que ter duas coisas. O que, gente? Ele tem que ser líquido e certo. O certo depende de você. O líquido depende do seu contador. 50-50. O seu contador não pode fazer milagre se você trouxer um título certo ruim. Mas um mau contador pode acabar com um título certo perfeito que você conseguiu. Pode. E, obviamente, se você estiver pagando R$200 para um cara fazer um cálculo complexo, ele vai fazer de qualquer jeito. Calculista tem que ser tão competente quanto você para defender os cálculos. Você é competente para defender a fase de conhecimento, ele tem que ser tão competente quanto você para defender os cálculos na fase de liquidação. Entenderam isso? Como é que você vai saber se o calculista é competente? Pede um parecer para ele. Eu quero ver as suas impugnações. Você já fez um cálculo desse tipo aqui, meu?
Bom, me mostra as impugnações que você fez. Você já viu o reflexo assim do jeito que eu estou fazendo? Cadê as impugnações? Me mostra. É assim que a gente faz. Beleza, pessoal? Não vamos dar mole com isso. E a execução do título judicial tem que ser até quitação integral. Até o último momento, até espremer o último centavinho daquela ação. Porque se a gente está falando numa ação dessa aqui, de 500 mil, uma ação de 700 mil, 1% disso aqui é 7 mil reais. Se a ré não pagou, homologou os cálculos na data em janeiro, a ré foi pagar em abril, já tem 21 mil aí para receber. Então, o teu contador tem que estar ali com você, espremendo até a última gota daquele processo. Certo, pessoal? Então, essas aqui são as fases de inteligência e fase de ação. Na mentoria eu explicito muito bem cada parte delas. Mas aqui você já tem ideia de como é que a gente faz para conseguir fazer com que essas ações valham tanto. Certo, pessoal? Dúvidas aqui na fase de ação e fase de inteligência? Vou partir, então, para casos reais aqui que a gente teve aqui na mentoria. Pedidos de remuneração base, tá? Caso real. Que caso real da mentoria? Desculpa atrapalhar, Jorge, mas eu posso fazer somente uma pergunta? Claro, claro. Boa noite a todos. Boa noite. Eu atuo também com trabalhista há um certo tempo, e na grande maioria das minhas, hoje em dia, na maioria das minhas petições iniciais, eu sempre abro um tópico, eu mesmo faço meus cálculos, né? Então, eu sempre abro um tópico trazendo aquela questão da estimativa, né? Da liquidação por estimativa. Ainda assim, seria, por exemplo, um amadorismo da minha parte não contratar um contador para liquidar 100% da minha petição, é isso? Não é. Assim, em casos qualitativos, você liquidar inicial é estratégico. Para você saber o valor real daquela ação e não aceitar um acordo de qualquer jeito. Sim. Tá? Mas caso quantitativo, não. Não, estima ali e vai deixar tudo para liquidação. O problema, como eu falei, caso qualitativo, caso de qualidade que vale muito, se você entrar com cálculo, você pode ter um juiz que vai julgar valor e não direito. E tudo isso que você não quer é um juiz que julgue valor e não direito. Vai falar, se eu deferir isso aqui vai ser 500 mil, né? Acho muito. Deixa ele achar que é 50 mil. Vou deferir isso aqui, porque você tem razão de pedir 50 mil. Na hora da liquidação é que vai fazer essa apuração. Tá? Sim. Tanto que essa planilha é uma planilha que eu deixo com os mentorados, porque aqui você vai apurar o valor, você pode usar a estimativa aqui. Mas vamos supor que você estima que é 500 reais por mês de diferença salarial. E ele já vai te dar aqui tudo para você já lançar lá no pedido. Beleza? Por estimativa mesmo. Entendi. Aí você olha aqui e fala, poxa, eu acho que é devido R$ 1.500 por mês. O 228 mil, você não vai fazer esse pedido. Vai falar, deixa eu pedir aqui, deixa eu falar aqui que é 500 mesmo. Aí você joga aqui um pedido de 76 mil, que é mais fácil de passar pelo pedido e não pelo valor. Tá? Outro problema de liquidar muito alto é o risco de sucumbência, né? Isso. Mas tem turma lá no TST que está começando a entender que mesmo com a ressalva, limita. Acredita? Que eu vi decisões desses dias. Mesmo com a ressalva, com o posicionamento do TST? É minoritário, mas é muito minoritário isso. Aqui no Rio é tranquilo. Ninguém, só limita quando não tem Aqui em Minas, só a quinta turma das 11, só a quinta que limita. Mas aí eu falaria. Desculpa, mas me limita mesmo assim, trazendo o tópico da estimativa, é isso, Leandro? Mesmo você constando o tópico da estimativa. Nossa, que absurdo, gente. Aí tem que fazer RR, né? Tem jeito. E no RR, até no recurso, eu colocaria bem claro, olha só, é um processo mais complexo, não é inviável a liquidação agora, nesse momento. É uma liquidação para fase de liquidação que é própria para isso. E você colocou ali na inicial também, que é estimado, não limitado. Tá? Então... Até execução provisória, quando a ação é de valor muito alto, a gente evita entrar. Por causa de não chamar a atenção da outra parte nem do juiz. É uma boa estratégia. O problema é que demora muito lá no TST, né? O problema é demora lá no TST. Você analisa o RR dele. Mas se a ação é muito alta, você liga uma luzinha vermelha muito forte na parte contrária e também no magistrado. Entendi, verdade. Aí deixa lá, transitou em julgado e acabou. Aí é festa, você vai homologar pelo valor que é certo, né? Então, vamos lá, gente. Deixa eu dar uns exemplos aqui de umas ações que a gente fez junto, eu e o meu mentorado, nesses encontros individuais. E como é que isso...
Por que isso é tão importante? O exemplo 1. O autor não recebe reajuste convencional desde maio de 2014. Hoje nós estamos em 2023. Só que essa ação é de 2022. Todas as diferenças antes de 2017 estão prescritas, né? E o mentorado veio com esse pedido aqui. Declaração por sentença, nulidade de alteração de plano de cargo e salário, e o direito do autor aos reajustes das convenções de 2018 e 2019 em diante. E as diferenças salariais decorrentes da aplicação dos índices e seus reflexos em adicional de periculosidade, anuênio, férias, 13º salário, aviso prévio, FGTS. Basicão, tá? 99% vai apresentar assim. Isso aqui deu 38 mil reais. Tá? Chegou na nossa call, eu falei, não vai ser assim. Tá? Não vai ser desse jeito. Vamos fazer o pedido assim, ó. Sem prescrição. Declaração por sentença do reconhecimento do direito do autor aos reajustes desde 2015. Desde lá de 2015. Tá? E o pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação dos índices de reajuste ao salário do autor por todo o período imprescrito. Ou seja, a gente só pode cobrar de 2017 para cá. Mais os reajustes desde 2015. Qual o resultado disso aqui? Se a gente aplicar o reajuste a partir de 2018 aqui, como é que é o pedido, a gente vai ter um salário final de R$ 3.722. Agora, se a gente aplica os reajustes lá desde 2014, a gente vai ter um salário final de R$ 4.613. Vocês estão entendendo isso aqui? O direito ao reajuste é imprescritível. A diferença salarial prescreve. Tá? Sim. Deu para entender, sim. Quero muito que vocês tenham isso em Ótima mente. sacada. Hã? Ótima sacada. Pois é. E aí o pedido feito daquele jeito que a gente faz. É um pedido extremamente complexo. Olha a diferença que deu. 154 mil. De 38 para 154 mil. Tá? E a gente acrescentou também os direitos convencionais não pagos. Ele ia pedir só a diferença salarial. Falei, ó, tem direito convencional pra caramba aqui. O resultado foi que essa ação foi para 660 mil. De 38 mil para 660 mil. Tá? Isso aí, cara, total de honorário de 243 mil. Você precisa de 4 ações dessas por ano para fazer um faturamento de 1 milhão. Só que, se você provavelmente está tratando essa ação desse jeito aqui. Uhum. Aí ela vale 38 mil. Caraca. E ela vira uma ação quantitativa. Só que essa ação é qualitativa. É uma baita ação. É uma baita ação aqui. Tá? Ô, Leandro, segura aqui mais um pouquinho, que a gente já está chegando no final aqui. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui. Tá? Beleza. Outro exemplo é a integração do salário por fora. Chegou a integração de salário por fora. Só em integração. 13º, aviso prévio, férias. Nesse caso aqui, ela nem ia reparar que essa diária de viagem podia ser um caso bom para a gente trabalhar. Mas ainda que reparasse, integração desse salário, essa diária de viagem, 13º, férias, aviso prévio, FGTS, multa de 40%. Só que a gente tem reajuste dessa diária de viagem, diferença pela supressão e diferença pela diminuição em alguns meses, que era aleatório, que a repagava. Então a gente pega o maior valor, faz esse reajuste e pede diferença. E aí o pedido ficou complexo assim, e foi uma ação de 846 mil reais. Essa aqui. Total de honorários, 330 mil. Agora imagina se você nem pensa em fazer essa diária de viagem aqui. Né? Outro exemplo. Reconhecimento de vínculo. O reconhecimento de vínculo tem uma coisa importantíssima em ação de reconhecimento de vínculo, que é o enquadramento. Que 99% das pessoas não fazem o pedido de enquadramento. E aí pede o vínculo e integração desse valor, no férias, 13º salário do período. E essa era uma baita ação. Isso aqui a gente analisou junto. Eu e o mentorado meu. Era uma baita ação. Ele falou, professor, tem uma ação excelente aqui, que eu acho que vale uns 250 mil. E valia. Só com esse pedido aqui, eu falei, não. Esse pedido aqui está completamente errado. A gente vai ter um pedido de reajuste salarial desde que é possível, da convenção coletiva. Ele tinha um salário de R$ 7.500, era muito alto. E todos os direitos convencionais. Então, na verdade, o salário dele, ao invés de 7.500, era 11 mil, era para ser 11 mil, que a gente reajustou desde lá que ele foi contratado, em 2011. E aí tem diferença salarial e a integração dessa terceira férias e FGTS. E aí, ok. Já saiu de 213 para 472. E a gente foi acrescentando todos os direitos convencionais, que era uma convenção coletiva um pouquinho melhor. Resultado, 888 mil essa ação. Total de honorário de 317 mil. Tá vendo como é que a gente vai trazendo? Por que ele parou para ver essa ação? Vínculo
convenção coletiva um pouquinho mais complexa e salário alto. Aqui, mesma coisa. Convenção coletiva um pouquinho mais complexa, salário alto. Isso aqui você tem que trazer para qualitativo. Tá? Aqui tinha um salário que era de 5 mil e pouquinho. Mas era desde 2014 que ele trabalhava lá. Então tem que trazer para a nossa realidade, para fazer a fase de inteligência. Beleza? Isso aqui são alguns exemplos. E também tem outro... Que nicho que era esse, professor? Ramo, não Hã? precisa falar empresa, não. Esse aqui? Esse reconhecimento de vínculo? Era com a Sim. editora de livro. Ah, sim. Tá? Professor, Hum. eu, Michele, para saber a questão da CCT, eu pego desde quando ele entrou, igual as multas convencionais, tudo desde quando ele entrou? Não. isso que eu- Você acho pega que as eu vou convenções dele desde quando ele entrou. Mas E- qualquer parcela pecuniária é devida só pelo período imprescrito. Ah, tá. Obrigada, professor. Tá? Mas se você pega desde o início, porque às vezes tem um valor fixado de alimentação lá em 2013. E você tem que reajustar até hoje. Só pode cobrar 17, mas reajuste é hoje e cobra. Perfeito. Perfeito? Exemplo aqui, adicional de periculosidade. Eu quase bati nesse mentorado meu, que ele apresentou uma boa ação de adicional de periculosidade. Ela vale 65 mil. Só que ele não me colocou as horas extras. E o cara trabalhava lá com agente de aeroporto, que ficava lá fazendo aqueles sinaizinhos lá, né? E ele tinha hora extra pra caramba. Tá? E aí a gente corrigiu a inicial dele e saiu de 65 para 101 mil. 101 mil. Tá? Se a gente tem a condenação em adicional de periculosidade, tem que ser feito assim, esses pedidos. Entendeu? Então, olha a diferença que a gente está falando aqui. E essa era uma ação que ele pegava sempre. Né? Era uma ação quantitativa para ele. Se ele. Só de mudar isso aqui, tem mais de quase 100%, que tem 80% de aumento. Agora, imagina que ele pega 30 ações dessa por ano. 80% de aumento em todas elas. Tá? Então, é isso que a gente tem que bater sempre. Tá? Sempre tem que atentar. Por isso que eu falo. A fase de inteligência, você vai achar os valores certos. Mas você tem que saber fazer os pedidos para fazer que esses pedidos valham o máximo possível. Certo, pessoal? Então, isso aqui que eu tinha para falar, tá? Na Masterclass de hoje, eu espero que vocês tenham aprendido bastante. E eu vou falar para vocês trazerem isso aqui para a prática jurídica. Ó, em 6 meses já está tudo rodando dessa forma. Tudo que vocês aprenderam aqui na Masterclass, vocês podem reajustar as suas iniciais agora e tal, mas não vai ter meu olhar para falar, ó, faltou isso aqui, faltou esse pedido, faltou alterar isso aqui, ó, esse pedido tem que ser feito dessa forma. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a mentoria, tá? Eu criei um ambiente especial para todos os advogados trabalhistas que querem subir o nível da atuação jurídica, tanto quantitativamente quanto encontrando as ações qualitativas, né? E criei na nossa mentoria um lugar para a gente tratar só dessas ações e como você vai reajustar todos os seus padrões e fazer a análise correta para puxar essas ações qualitativas aqui, tá? Para quem é a mentoria? Advogado trabalhista que atua prioritariamente no contencioso pelos reclamantes, tá? E prospecte pelo menos 6 novas ações mensalmente. Tá? Às vezes 4, às vezes 6, pelo menos isso que a gente tem que ter para trabalhar. Normalmente, eu faço uma entrevista prévia para chamar as pessoas para a mentoria. Aqui todo mundo foi convidado porque eu já tinha conversado antes e tal, então não vai precisar dessa entrevista prévia, porque eu já sei que todo mundo aqui é qualificado. Tá? E qual o conteúdo da mentoria? 3 encontros individuais comigo para análise e elaboração de inicial. Gente, são 3 encontros. Tá? Tem mentorado meu que tem 3 encontros e são 3 ações de mais de 500 mil. Tem mentorado meu, como o Roger, que trouxe 3 ações iguais de uma vez só, e as ações foram valer 300 mil. Tem aluno que já tem 2 ações que já estão muito boas e está com a terceira já para pegar. Então, encontro individual é o que faz a diferença. Tá? Além disso, eu resumi tudo que a gente falou aqui, né, por tópicozinhos, aulas curtas, mas eu tenho 3 horas e meia, 4 horas de aula que vai destrinchar tudo que a gente falou aqui hoje. Tá? Para você ver e assistir de novo, e vai direto só no que você precisa. Não é uma aula longa assim, é uma aula curta, direto ao ponto e separada por tema. Você vai ter modelo de fundamentação e pedido para você copiar e colar, tá? De acordo com o tipo de remuneração. As teses de sucesso. Tem uma aula só de bancário, tem uma aula de marítimo lá. Eu quero fazer uma aula de adicional de periculosidade. Eu vou fazer, prometi aqui, que eu vou fazer até o final do ano, uma aula de adicional de periculosidade, que vocês estão deixando muito pedido de adicional de periculosidade passar. E a periculosidade e insalubridade. Tem sempre que buscar periculosidade e insalubridade. Ah, mas ele não trabalhava com combustível. Tem certeza que não? Tinha gerador no local? Ah, na obra tinha. Tinha tanque de combustível nesse gerador? Ah, sempre tem. Então, pode que tem periculosidade. Ah, insalubridade de construção civil. Corre atrás disso.
tá? E aí, além de tudo isso, a gente tem mentoria quinzenal coletiva com Hot Seat, com todo mundo que está na mesma situação que você, um pouquinho na frente, um pouquinho atrás, a gente trocando muita ideia do que eu estou vendo de novo. Quem está aqui, quem estava na segunda-feira sabe que eu apresentei uma forma de prospecção nova, que eu aprendi, e para usar em relação qualitativa, não só quantitativa. Então, os Hot Seat tem um valor inestimável, porque você troca ideia com gente que está na mesma situação que você, tá? Tem monitoria de liquidação também. Pode falar, Roger. Já que você me citou aqui, só para o pessoal, eu sou aluno, tá, do Jorge, e tem um monte de gente que vende curso, que vende como ficar rico advogando, etc. O curso do Jorge é bem legal, galera. Ele trabalha super bem. E eu acredito que aí em uma ação você já paga, porque ele corrige muita diferença, que a gente está acostumado aí pelo padrão, vai naquela de modelo, ou naquela advocacia antiga, e muito erro passa, ou muita coisa a gente deixa de colocar. E eu não me arrependo não, tá? Eu recomendo, porque ele trabalha muito bem, as mentorias são muito válidas e a gente desenvolve bastante. Um caso que eu trouxe para ele pagou o investimento que eu fiz, tá? E eu sou grato a isso, por isso que eu tô fazendo essa propaganda para ele. Valeu, Roger. Teve uma vez num Hot Seat que saiu com pedido de horas extras ali, né? Não, teve uma de gestante que eu cheguei com 90 mil, a ação foi parar em 400. Pois é. Então, além dos 3 encontros, tem os Hot Seats quinzenais e acontece isso. A gente teve outro aluno que na segunda-feira não ia fazer o pedido, ele estava com um caso de rural, o cara trabalhava em trator, abastecia o trator, ele mesmo tinha que abastecer o trator, e ele não ia pedir adicional de periculosidade. Então, só aí, e era salário por fora, o salário do cara era R$5.000, só aí R$1.500 por mês de adicional de periculosidade que ele não ia pedir, e depois o Hot Seat pediu. Então, obrigado, Roger, é isso mesmo. O meu objetivo é gerar valor para vocês. Porque eu podia fazer um curso disso aqui e largar vocês aí ao meu prazer, que vocês vão acertar, vão errar e tal. Não, eu quero estar junto com vocês para aumentar o valor das suas ações e gerar valor para vocês. Tá? E tem a comunidade. Vocês vão encontrar o Roger lá, vocês vão encontrar um monte de gente lá, na mesma situação que vocês, trocar ideia, tirar dúvida. Olha só, com quem você fez página? Como é que você está fazendo os seus anúncios? Como é que alguém pode me recomendar isso? Calculista bom. Calculista bom tem lá também. Então, gente, isso tudo vocês vão ter acesso lá na mentoria.